Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. E hoje eu quero falar, como já falei algumas vezes aqui, sobre tendas, templos e palácios. Vamos ler o texto bíblico, primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 1 até o 5. Acompanhe comigo, se você puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Aconteceu, pois, que morando Davi em sua casa, o rei Davi, ele disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, madeira cara, né? Mas a arca do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã, o profeta, disse a Davi: tudo que você tem no seu coração faz, porque Deus é contigo, Davi. Mas aconteceu na mesma noite que a palavra do Senhor veio ao profeta Natã, e Deus falou com ele: vai, fala a Davi, meu servo. Gente, já pensou Deus falar assim: fala para a Bárbara, minha serva, fala para o John, meu servo, fala para o Eric, meu servo. Já pensou Deus se chamando de servo? Vai, fala para o meu servo, assim diz o Senhor: você ou tu não me edificará uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia que fiz subir Israel, fez subir Israel de lá do Egito, até os dias de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Se assenta no seu lugar, dando glória a Deus, né, igreja? Eu não vou pregar alguma coisa aqui para ser saudosista. Deixa eu dizer para vocês, eu não quero ser saudosista, eu apenas tenho que falar sobre algumas coisas. E para falar sobre essas coisas eu tenho que voltar no passado. A igreja primitiva começa lá com perseguições, mas ao mesmo tempo muitos milagres. Muitos demônios sendo expulsos, milagres extraordinários acontecendo. Eles se reuniam escondidos, porque se reunissem publicamente eles seriam mortos. Sabe, agora vamos aos nossos tempos. Há 73 anos atrás, a Quadrangular chegando no Brasil com o nome de Cruzada Nacional de Evangelização. Fala comigo, Cruzada Nacional de Evangelização. Até hoje, se você for fazer um Pix, se eu não me engano, está lá o nome, né? Cruzada Nacional de Evangelização. E sabe como que era o início? Missionários, muitas vezes com apenas um par de sapato, muitos deles já me contaram, sapato furado com papelão no fundo. Um único terno, não foi que ele comprou não, ganhou de algum outro missionário que já estava surrado, não dava para usar mais, passou para ele. Chegava numa cidade sem dinheiro, dormindo no coreto da praça, na rodoviária, ou numa pensão para pagar depois se arrumasse dinheiro. Pregando em coretos, em caixotes de frutas, em cima de algum lugar que pudesse dar uma visibilidade, sem microfones. Se tinha microfone, às vezes conseguia uma caixinha daquela que mais chiava do que saía a voz do pastor. Sem conforto, sem iluminação, sem ar-condicionado. Pregando nas praças, eles juntavam multidões. Por que eu juntava multidões? Porque no primeiro dia apareciam uns 2 curiosos. No segundo dia mais uns 10. Só que depois que apareceu 10, um já recebeu um grande milagre, espalhou notícia na cidade, no outro dia tem 100. No meio dos 100 mais 10 recebe um milagre, o paralítico começa a andar, o cego a enxergar, e aí já tem 1.500 no outro dia. E assim foi o começo da igreja quadrangular. Quase não havia igrejas, como tem hoje, toda esquina tem uma igreja, graças a Deus. O demônio nadava de braçada, meu irmão. Fazia festa com as famílias, aí a quadrangular
É claro, tem outras denominações, cada um atuando numa parte do Brasil, mas a quadrangular, estou falando dela especificamente. Chegou abalando as estruturas do inferno no Brasil. E olha só, o que fazia pessoas irem num lugar? Primeiro era o campo da bênção, foi comigo, campo da bênção. Sabe o que era o campo da bênção? Pegar um terreno igual a esse nosso aí, puxar uns 3 postes de madeira, uma luz emprestada de alguém, algumas lâmpadazinhas, um tabladinho de madeira, o pastor subia ali e ele pregava. Terreno emprestado. Mas Deus é tão extraordinário, porque quando Ele manda, Ele paga a conta. Se Ele enviou, vai dar certo. Se foi Ele que te colocou naquele lugar, vai ter milagre. Se foi Ele que te levou, vai ser um lugar de vida. Porque o mesmo Deus que envia vai com você. Deus está em todo lugar, mas não se manifesta em todo lugar. Mas aqui, Jiré, Rafa, se manifestará. Ele se manifesta nesse lugar. Porque você vai descobrir que tem algo aqui que nós estamos preservando. Vou contar para vocês daqui a pouco. E aí, o Conselho Nacional da Igreja não tinha recursos, mas conseguia às vezes comprar alguma tenda de circo velha, usada, surrada, furada, rasgada. E ali chegava o missionário de trem, a tenda, ele tinha que costurar, consertar, montava a tenda. No início, raramente era uma tenda que tinha cadeira para sentar. Era chão batido, na época do frio entrava um vento gelado, porque não tinha nada do lado. Mas o povo estava lá, chegava, a poeira levantava, porque era uma multidão chegando naquele chão de poeira. Mas essa poeira, graças a Deus, acabava na época da chuva, porque chovia mais dentro da tenda do que lá fora. Porque as tendas eram apedrejadas, boicotadas, perseguidas. E aí quando chovia, chovia mais lá dentro. Aquela lama, a poeira virava lama. Mas o povo estava lá. Cido, o que leva um povo? Ir para um lugar que não tem conforto, não tem segurança. Você podia ser pisoteado lá dentro, no meio da multidão, talvez, dependendo do que acontecesse. Não tinha um som bom, não tinha esse telão, irmão, não tinha um louvor como esse. Maravilhoso. Mas Deus não depende de bons instrumentos, bons músicos para agir. Nós gostamos, e é bom que seja assim. Foi um grau de excelência. Mas na simplicidade do povo, na sua fé, Deus agia de forma extraordinária. E o que levava esse povo lá de volta? Não era iluminação, não era a programação da igreja, não era porque o culto durava pouco ou muito. É porque lá eles viam um nome que tinha poder operando, e lá eles sentiam a presença do Espírito Santo de Deus. E eles ficavam em casa e sabiam: hoje é dia de culto, eu não consigo ficar aqui, eu tenho que voltar para aquele lugar onde eu senti aquele arrepio, aquela vontade de viver, onde a minha depressão foi embora, onde o câncer me abandonou. E aí, a igreja começa a crescer, e sai das tendas e começa então a construir templos. Fala comigo, sai das tendas e começa a construir templos. Olha aí, essa aqui foi a tenda de São João da Boa Vista, primeira igreja quadrangular no Brasil, 1951, lá na divisa de Minas com São Paulo, muito perto de Poços de Caldas. Está aí. Conferencista Raymond Botwright, ele estava lá, mas quem era o pastor aí era o Harold Williams. E esse Raymond Botwright, ela conferencista que é lá, e meio doidão, ele saía gritando assim: eu sou um leão! No meio do povo, e o povo caindo lá, milagre, blá, blá, blá. Porque você acha o que, gente? Pastor não pode ser normal. Vou te dar um aviso: crente normal não é crente, crente não é normal. Pode estar dando terremoto, que ele torce contra o terremoto em nome de Jesus. Só que aí a igreja começou a se formar e dar lugar a lugares de religião e regras que Deus não colocou. Preconceitos, costumes. Não há mais lugar para os pecadores nessas igrejas. Lembra Jesus pregando para os mestres da lei? Chegaram 4 amigos carregando um paralítico.
Só que não dava para entrar, estava cheio de mestres da lei lá. Eles entraram pelo telhado. A igreja não pode se tornar um lugar cheio de mestres da lei e santos, porque aí os amigos de Jesus ficam do lado de fora. Ele era amigo de pecadores. Então, olha só, a igreja primitiva liderada por Paulo, Pedro, aquela turma toda, João, ia nas casas, nas tendas, nas cavernas. Mas independente de ser na casa, na tenda, na caverna, na rua, na porta do templo, sempre havia um grande mover do poder de Deus e o nome de Jesus sempre sendo glorificado, esse nome em que nele há poder. A igreja nasceu, irmãos, fundamentada no sobrenatural, pela ressurreição de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. O evangelho que eu prego, que nós pregamos, é o evangelho sobrenatural. O nosso Deus é naturalmente sobrenatural. Então, a igreja que perdeu o sobrenatural está longe do propósito dele. Deus é totalmente sobrenatural e tentar separar o sobrenatural dele é desonrá-lo. Quem está comigo ainda aí? Jesus já avisou, o reino chegou. Quer ver só? Paralítico andando, cego de nascença enxergando, morto ressuscitando. Eu ando sobre as águas, eu acalmo o vento, eu mando no mar. Porque chegou um novo reino que tem poder sobre todos os poderes da terra. Ninguém nunca pôde desafiar o poder da gravidade, mas eu posso, porque o meu reino é superior à terra, é superior às leis deste mundo. Eu ando sobre as águas. Sabe? Mas algumas condições têm que ser respeitadas no reino de Deus. Deus não vai agir em alguém que busca cura, por exemplo, mas depois de ser curado não tem gratidão nenhuma, não quer servir, não quer dar glórias, não quer agir de forma de gratidão, ou ser útil para os propósitos de Deus. Eis aí a questão, porque muitos não são curados. Tem pessoas que hoje estão doentes por causa dos seus hábitos a vida inteira. E se Jesus curar hoje, eles voltam aos mesmos hábitos. Ao invés de agir com gratidão, poxa, eu quase morri, Jesus me curou, é melhor eu mudar agora. Não, ele volta. Eu me lembro muito bem que tinha uma senhora, parecia minha avó Margarida, tinha o cabelinho branco, ela ficava na Afonso Pena. Ela era cega, ficava tocando violãozinho, o pessoal jogando esmola, ela era igualzinha minha avó. E eu ouvi aquilo ali, eu era criança, comecei a chorar. Ô papai, eu falei com meu pai, papai, por que Jesus não cura ela? Olha lá, ó, tem um moço ali na Praça 7, cadeira de roda, por que Jesus não cura aquele coração puro de criança? Aí meu pai falou, não sei, filho, não estou falando dela nem daquele homem da cadeira de roda, mas tem muita gente que quando está cego não bate na mãe, quando está na cadeira de roda não bate no pai. Alguém está me entendendo aí? E aí, irmãos, nos templos e palácios começa então o conforto, aliado a algum luxo, e o povo caindo na religiosidade. Sabe, para muitas pessoas da igreja, ei, não se assuste não, para muitas pessoas da igreja, quando você fala de milagre, línguas estranhas, mover do Espírito Santo, sobre demônios, ou sobre o poder do Espírito Santo, elas ficam escandalizadas, ofendidas, falando que isso é um charlatanismo, isso é enganação, isso é invenção, é uma seita, uma heresia. Sabe por quê? Porque eles querem ouvir um pastor que fala sobre psicologia, sociologia, arqueologia, antropologia. Só não quer alguém que fale sobre a palavra daquele que é o verbo vivo e cujo nome há todo o poder nos céus e na terra. Sabe? Você vai estender a mão sobre o enfermo, você acha que ele vai ser curado? Mas o meu mestre diz que tem toda a autoridade, ele me deu autoridade, diz que no nome dele eu vou expulsar demônio e vou curar enfermo. Quem é você? Estão tentando deturpar tudo. Eu já vi crente defendendo aborto. Está igual aquele pessoal da Globo lá, meu corpo, minhas regras. Deus está falando para essa pessoa, meu universo, minhas regras. Vai criar o universo, depois você conversa comigo. Eu criei você e criei o universo. Seu corpo, sua regra, não. Meu universo, minhas regras.
Sabe? Irmão, deixa eu ser bem claro aqui. Deixa eu ser bem claro para você, que você entender. Então, alguém deve estar achando que eu estou falando assim, que no tempo das tendas havia um mover que hoje não tem, porque está tudo bonito, está tudo lindo. Não estou falando disso não. Eu estou falando de ambientes espirituais da igreja. O coração da igreja que está na tenda, essa igreja que está na tenda. Pode ter iluminação, perfume, luzes, pode revestir essa parede de ouro. Para nós o mais importante é a presença de Deus. O que não pode é a igreja virar um templo, um palácio, é a religiosidade invadir o nome de Jesus, perde o poder. Jesus é apenas um homem, uma historinha para você ouvir, mas ele não tem eficácia nenhuma. O problema agora estou falando dos palácios e dos templos. Eu não estou falando do espaço físico, não estou falando da mentalidade. Fala assim, mentalidade. O problema da mentalidade de templos e palácios é que eles sempre procuram agradar os homens. Consequentemente, vão desagradar a Deus. Eu lembro de um dia que uma família me procurou, falou assim: pastor, não fala sobre dízimo e oferta hoje não? Eu falei, por quê? Ah, porque eu trouxe uns parentes aí, nossa, eles não são da igreja, eles falam muito mal de pastor, eu custei para trazer eles. Melhor é desagradar os homens e agradar a Deus do que desagradar a Deus para agradar os homens. Se Deus mandou falar, é obrigação do pastor falar. Não só falar, mas tem que ter autoridade para falar. Primeiro ele tem que fazer e viver para depois falar. E não pode cobrar do povo aquilo que ele não consegue viver. Ou seja, se eu, pastor Stefano, sei que eu não sou perfeito, eu não posso cobrar a perfeição de ninguém. Não posso. Ei, por falar nisso, tem muita igreja aí que é de pessoas perfeitas, sabia? Não vai lá não que você vai estragar essa igreja, porque você é imperfeito, eu também. Eles estão achando que são perfeitos, mas eles são muito mais imperfeitos que nós. Oh, glória, aleluia. Tendas, 95% para Deus e 5% para o homem. Templos e mentalidade dos templos e palácios, 5% para Deus, 95% buscando o conforto e o bem-estar dos homens. Alguém me entendeu aí? Você sabe, aqui não tem isso não, irmão, mas você sabia que tem gente que vem na igreja achando que aqui é um lugar que ela tem que ser bem atendida? Não tem problema, a gente recebe bem, lá no estacionamento, começa lá, depois é na recepção aqui, porque isso é natural do cristão. Mas tem gente que é bem atendido, bem recebido, bem cuidado e sai reclamando. Por quê? É igual aquela pessoa que fala assim: pastor, não gostei do culto hoje, do louvor, da palavra. Ah, quem disse que o culto é para você? Foi para Deus. Você não tem que gostar, não gostar, o negócio é para Deus que nós fizemos. Fala com seu irmão, pastor, está só começando. A verdadeira igreja de Cristo é espiritual, apesar de ser material. A igreja de Cristo é um navio de guerra e não um navio de turismo. Só vou repetir. A igreja de Cristo verdadeira é um navio de guerra e não um navio de turismo. Eu não sei se já foi navio de turismo, eu nunca fui. Mas eu sei muito bem como é. Você vê tudo na internet, você vê num filme, você vê em reportagem, você vê na propaganda. Como é que é lá? Você paga o pacote, você pode comer, beber, até morrer, meu irmão. A hora que quiser, onde você for, está liberado os restaurantes. Aí a pessoa entra lá na cabine dela, deita lá, aperta, pega eu quero um suco de laranja, um misto quente, batatas fritas. Como é bom estar nesse navio de turismo. Tem crente que acha que a igreja é um navio de turismo. Cadê meu coquetel de bênção e o meu sanduíche de prosperidade que não chegou? Cadê? Não chegou aqui ainda não, hein? Vai ser chato assim. E aí essa igreja perde a visão do espiritual, do sobrenatural, porque ela está buscando o conforto do homem
o próprio conforto, o conforto da sua família. Mas eu tenho que falar uma coisa para você: a palavra de Deus, ela conforta, mas ela mais confronta do que conforta. Ei, a palavra de Deus está aqui hoje para te incomodar, porque se não incomoda, a gente não muda. Está contratado. Amor, quando você não está aqui, não é a mesma coisa não, viu? Não é não. A gente sente falta, né? Isso aí. Umas 10 Lili aqui. Eu acho que tremi o chão da igreja aqui, viu? Como é que é o navio de guerra? Você sabe como é que é? Navio de guerra é assim, ó. Tem um lá preparando batata para o almoço, lavando conversa. Tem outro lá em cima vendo se o inimigo não chega. Tem outro lá na cabine de comando fazendo estratégia de guerra. Enquanto alguns dormem, outros estão acordados fazendo a ronda. Outros estão carregando a munição para a guerra. Por quê? Porque todos sabem que estão cada um na sua função. Uma função é diferente da outra, mas eles não estão ali por uma função, mas por um propósito. Não por proposta, mas por um propósito. E o propósito deles é vencer o exército inimigo, vencer o inferno, vencer Satanás, vencer as doenças que ele traz, a miséria, a morte, e levar vida. Essa é a igreja viva. Aleluia. Pergunta para o seu irmão: a sua igreja é o quê? Navio de turismo ou de guerra? Fala com ele assim: se você não tem a palavra de Deus, é combatente sem metralhadora, vai morrer. Vai para a guerra. Ô, meu irmão, pega a metralhadora. Não, eu vou lá, eu vou arrebentar. Vai arrebentar, sai todo arrebentado. Você não tem palavra de Deus, você não tem oração, você não tem jejum, e acha que vai conseguir o quê? Faz 5 anos que eu estou abrindo o olho da igreja para isso, e tem gente que até hoje fica aí. Vai virar figurinha, sabia? Eu tenho uma denúncia para fazer aqui. Eu descobri que o nome dele é Jonathan Batista. Já falei que para tocar que tem que mudar para Jonathan Quadrangular. É brincadeira, né, irmãos? Nós somos amigos da Igreja Batista, Universal, Pentecostal. Somos amigos. É brincadeira só para, né? Mas se você mudar, fica bom. Brincadeira. Fala comigo, 2 remos. Pega nos remos aí. A igreja, a obra de Deus tem que ser comparada com um barco com 2 remos. Fala assim comigo: remo da evangelização. Assim, ó, remo da edificação. Ou seja, eu construo templos, mas eu encho eles porque eu estou ganhando almas. Construo templos, mas eu encho ele porque eu estou ganhando almas. Eu construo templos, tendas e palácios, mas está cheio de cura, testemunho, vida transformada, porque não para o evangelismo. Amém? Aleluia. A igreja precisa voltar às origens, porque se a igreja perder a visão, Deus levanta outro movimento. Se você perder a visão, Deus levanta outro em seu lugar, meu irmão. Se você não se colocar a postos para a guerra, Deus vai levantar alguém para fazer algo que você nasceu para fazer. Jesus estava lá representando as tendas, mas homens que representavam os templos e palácios, a mentalidade de templos e palácios, rejeitaram Maria Madalena. Mas Jesus fez todos ficarem envergonhados, e eles não conseguiram julgar aquela mulher, foram embora, e Jesus falou assim: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eu não estou vendo eles, nem eu te condeno. Deixa eu dizer para você: vá e não peques mais. Vai, muda a sua mentalidade, muda a sua vida. Você quer continuar sendo a mesma Maria Madalena o resto da vida? Ou uma nova Maria Madalena? É isso que a mentalidade da tenda faz. Você não consegue pisar num lugar como esse e sair o mesmo. Com o mesmo coração, com a mesma raiva, o mesmo ódio, a mesma vingança, a mesma fofocaiada, a mesma vidinha.
você não consegue, porque Deus te cutuca aqui, através da ação do Espírito Santo. Irmãos, eu falei recentemente, vou contar rapidinho. A Bíblia diz que milagres eram feitos pelas mãos de Paulo, através do nome de Jesus. E aí 7 filhos de um homem chamado Cefas, fala comigo, Cefas, sacerdote Cefas. E ele não era só um sacerdote, ele era chefe dos sacerdotes. E tinha 7 filhos. Aí os 7 filhos bonitão lá, chegaram lá representando as tendas, os palácios e templos. E aí fala assim com o demônio estava lá assim, demônio, ó! Ei demônio! Olha para cá, olha para nós. Olha para nós. Olha aqui como é que nós tem cara de pentecostal. Olha aqui, olha. Me encara aqui, demônio. Porque eu, em nome do Jesus que Paulo prega, vou te expulsar agora. O demônio olhou para ele assim. Eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo. Mas vocês, seus palhaços, quem são vocês? E deram o demônio pegou os 7, bateu, esfolou e deixou pelado na rua. Satanás não pode vencer uma igreja que tem mentalidade de tenda. O que é mentalidade de tenda? A igreja que tem mentalidade de tenda, ela pode estar num palácio, pode ser regada a ouro, mas ela nunca perde a presença do Espírito. Mas ele vai deixar pelada, esfolada e destruída a igreja que tem religiosidade, pose de crente, mas não tem poder de Deus. Por quê? Muitos templos por aí são comparados como os templos, os 7 filhos de Cefas. A unção deles não tira demônios, a unção deles não cura enfermos, a unção deles não tem o manifestar e batismo com o Espírito Santo, a unção deles não convence o homem de que Jesus voltará. O demônio quebrou os templos e palácios e deixou eles pelados na rua, envergonhados, porque não tinham unção. A maioria dos templos, irmãos, é isso. Não, deixa eu corrigir aqui, porque está até na internet. Eu não vou dizer que a maioria dos templos, porque eu não tenho essa pesquisa na minha mão, mas pelo que eu vejo e eu visito, muitos, vou corrigir, não é a maioria, muitos templos têm a unção dos 7 filhos de Seva. Fala, 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 e você não vê nada acontecer. Porque lá o poder do nome de Jesus não entra em ação. Porque eles têm até Jesus escrito no peito, mas não tem peito para andar com Jesus. Na hora que o bicho pega, ele até cristão zero, ele é crente 007, ninguém descobre que ele é crente, ele é disfarçado. Aqui ele é crente, na igreja dele ele é crente, mas no trabalho, na escola, tá igual um pastor, né? Que alguém perguntou para ele assim: escuta, você é pastor, por que você não colocou o adesivo da quadrangular, pastor? Ele falou: não, isso aqui é a minha filha vai com o carro para a faculdade, e chega lá, sabe como é que é a faculdade? O pessoal começa a zoar ela, entendeu? Legal, né? A filha usa a roupa que a igreja deu, o carro que a igreja deu para o pastor, mas na hora de assumir Jesus perante os colegas, eu tenho que esconder a minha identidade. Jesus também disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Mas aquele que me assumir, aquele que me glorificar, aquele que falar me assumir perante os homens, em qualquer situação, eu sempre vou fazer menção dele e vou reconhecer ele diante do meu Pai que está no céu. É por isso que está acontecendo o milagre, é por isso que a presença de Deus é poderosa, porque nós temos prazer e alegria de dizer que nós somos de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
que muitos escândalos acontecem nos templos e palácios? Porque muitos templos e palácios vão abandonando as práticas básicas. Oração, jejum e palavra de Deus. Está procurando método, procurando novidade, nome novo. Vamos fazer um negócio, um fogo que sai da parede aqui, assusta o povo, o poder vai cair, o poder não cai por causa de efeito especial. O efeito especial, a luz, o telão, entretém, mas não aviva. O entretenimento não pode substituir a glória de Deus. Pode ser um aliado, pode ser legal, pode ser bacana, pode ser uma identidade de uma igreja, mas não pode substituir a presença. Você sabe, eu vou falar aqui, se tiver alguém vendo na internet que fique ofendido, pode ficar, não tem problema. Mas eu fiquei sabendo de gente falando que a igreja lá do pastor Stefano, eles não falam em pastor Stefano, não, a igreja de Stefano está crescendo também ao tamanho do telão, aquela luz, que não sei o que, aquele papapá. Aí eles vão, colocam o telão, botam a luz, faz não sei o que, não acontece lá, porque o segredo não é esse. O segredo é manter o coração na tenda. A igreja pode se transformar em tenda, em templo, em palácio, mas o coração daqueles que estão dentro dela tem que ser uma porta aberta para o Espírito Santo sempre entrar, sempre agir. E o nome de Jesus, você tem que crer no fundo do coração que nesse nome há poder. Ele vive, Ele reina, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Ele está aqui agora. Fala com o seu irmão que ele pode estar confundido. Fala assim, o pastor está falando de mentalidade. Porque tem irmão que acha que eu estou falando mal da igrejinha pequena, ou da igreja que ficou muito grande, cabe 10 mil pessoas. Não estou não, irmão. Eu estou falando de mentalidade. A obra é feita em palácios, mas Jesus nasceu na manjedoura. O maior reavivamento da história não aconteceu em estádios. O maior reavivamento da história não aconteceu em palácios cobertos com ouro, pedras preciosas e madeiras caras. O maior reavivamento da história começou numa manjedoura, num lugar onde animais comiam e dormiam. Quando o povo de uma igreja perde a simplicidade na sua fé, este povo para de servir e começa a reclamar. Irmãos, tem mais coisa, mas eu acho que eu vou parar. Não sei, de repente, porque quem tem o coração na tenda não vê nem o tempo passar. Mas quem está preso no palácio já está querendo voltar para casa. Até porque no tempo da tenda ninguém tinha relógio no braço, não, é um ou outro. Falei, ô vizinho, quantas horas que é aí? Hoje todo mundo tem relógio, celular. E ao invés de aproveitar a onda do Espírito, fica olhando na hora para ver quanto tempo falta para acabar. Não olha para o lado não, que você vai entregar o irmão que está do lado aí. O que é uma pessoa quando ela está obesa? É uma pessoa que comeu e bebeu tantas calorias, mas gastou menos do que comeu. E acumula um dia, acumula uma semana, vai acumulando um mês, acumulam-se os anos. É matemática. Você gastou mais do que você ganha, você está endividado. Seu saldo é negativo. Você comeu mais do que seu corpo gasta, o saldo não fica negativo, fica positivo ao seu favor. Por quê? Vai ter um armazenamento de gordura para a hibernação do próximo inverno. Mas irmãos, preocupa não, se está acima do peso, isso dá para resolver. O problema são os obesos espirituais. Ei, vou repetir. Você está gordinho, se você gosta de ficar assim, tudo bem. Se você quer perder peso, tem um monte de método para perder peso. Mas o problema são os obesos espirituais. Quem são eles? Vou parar por aqui. Vou parar.
são aqueles que estão se sentindo confortáveis. Eles nem são perseguidos porque eles não fazem nada para incomodar o inferno. Eles recebem comida espiritual e palavra de Deus e tal, ensinamento, mas chega lá fora e não coloca nada em prática. Sabe o que eles colocam em prática? Problema, confusão, conversa fiada, fofoca. Porque quem tem tempo demais não está ganhando alma. Quem tem tempo demais está na ociosidade espiritual. Porque quem quer ganhar alma não tem tempo para essas coisas, para levar problema para a igreja, para dar problema no grupo onde ele faz parte, onde ela faz parte. Gente, mas uns crentes velho, mimimi. Eu fiquei gripado e meu líder não me ligou. Vai caçar sapo com bodoque, sou. Como dizia meu pai. Como diz, né? Está vivo. Fica procurando. Não faz o que devia ser feito. Faz o que não deve ser feito. E aí, como resolver isso? Não tem dieta não, irmão. Ou seja, tem remédio. Jejum, oração, palavra e conviver, aceitando os erros e defeitos das pessoas, sabendo que a gente é cheio de erro e defeito também. Perdoar, porque nós todos somos perdoados de cada coisa, irmão, que se contar até o céu duvida. Mas a gente não quer perdoar não, mas nós somos perdoados. A gente não quer perdoar, mas pede perdão todo dia para Deus. Obesos espirituais, sobrecarregados da palavra, mas não utilizam ela. Será que se Deus olhar para mim e para você hoje, vai ver um obeso espiritual? Ou uma pessoa que está sadia espiritualmente falando? O que eu faço, hein, Jesus? Fala para mim, você está rindo aí, né? Você é muito zen, muito tranquilo. Estou tentando te imitar, viu? Que às vezes não tem paciência nem comigo. É perigoso alguém pegar essa parte do vídeo, fazer uma montagem, falar, pastor, desrespeita Jesus. Esse aí nem é Jesus, irmão, um cara que interpretou ele em algum filme. Até porque o Jesus que eu sirvo, ele não é religioso não, ele veio trazer um reino, ele tem bom humor, legal, atraía todos, acolhia todos. Ele só brigava com o religioso. Por que será? Porque eles eram palácios e templos que perderam o coração nas tendas. Ah, meu Deus, o que eu faço? Sabe o que aconteceu no tempo do rei Davi? Ele pecou muito mais do que seu filho Salomão. Ele adulterou, mandou matar o marido da mulher lá, bagunçou a família inteira. Mas Davi botava a boca no pó, chorava e se arrependia, jejuava, tanto por propósito quanto para pedir perdão. Ele literalmente se arrependia. O reino dele não era no conforto, tanto quanto foi do seu filho Salomão. Era guerra o tempo todo o cara tinha que estar alerta. O cara já dormia com alguém na janela para ver se tinha alguém chegando lá, já com a espada do lado, tinha que levantar e sair dando espadada. Era guerra o tempo todo. Mas ele não perdeu a fé e a presença de Deus. Tem gente aqui precisando de guerra, hein? Precisando do inimigo dar uma cutucada aí para acordar. Mas Salomão, seu filho, desviou. Adorou deuses estranhos. Sacrificou bebês para Moloque. Por quê? O seu reino não tinha guerra. Ele era um homem muito sábio, tão sábio que ficou cheio de si. Esqueceu que a sabedoria, pastor Felipe, veio de um Deus que concede liberalmente para aqueles que pedem sabedoria. Mas quando você pensa que a sabedoria agora é sua, por isso a Bíblia diz, não seja sábio aos seus próprios olhos.
Quando você pensa que você que adquiriu e você que é o sábio, você começa a errar, porque aí a sabedoria de Deus se ausenta de você. E é isso que está acontecendo em muitas igrejas. A igreja perseguida, a igreja que estão falando mal, a igreja que estão querendo destruir, ela só cresce, fortalece, se multiplica. Crente é igual ovo, irmão. Um ovo só é pouco para mim, mas se bater um ovo só, dá um omelete para nós dois, viu? A igreja é assim, quanto mais bate, mais cresce. Por que tem igreja que não está crescendo, está diminuindo? Ela não apanha, mas quem está lá dentro, um bate um no outro. Eu vou repetir, igreja que está diminuindo, acabando, morrendo e minguando, ela não é perseguida pelo mundo, ninguém é perseguido, apenas um está matando os outros dentro da igreja, cheio de religiosidade, sem presença de Deus, sem o poder do nome de Jesus, envolvidos em questões humanas, carnais e ciúmes. Agora chegou o fim. A igreja é a noiva. Para que você fique bem ciente que a tenda não é melhor do que o palácio, nem o palácio melhor que o templo. Jesus não está preocupado com a roupa da noiva. Vou repetir, a igreja é a... Não, mas fala assim como quem comeu feijão, hoje angu e uma carninha. Vai lá. A igreja é a... Noiva, deixa eu dizer algo para você. Jesus não está preocupado com o vestido da noiva, apesar dele ficar feliz quando um pastor, uma igreja, se preocupa em deixar a casa dele bem bonita. É legal. Mas o mais importante para Jesus do que o vestido da noiva é a noiva que está dentro do vestido. Fala para o seu irmão, você é muito importante para ele. Fala assim, ele quer mudar a sua vida. Então deixa ele mudar. Fala com ele, deixa de ser orgulhoso, orgulhosa. Meu orgulho me tirou, tua humildade colocou. Se eu em troca do amor eu falaria, pois o amor não e nem se merece o amor, se ganhar de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Deus, queremos conhecer, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre Yeshua. Levanta suas mãos.
Senhor, o espírito de religiosidade, o espírito de mornidão, a obesidade espiritual, e coloca no coração do teu povo, coração pronto a servir, ganhar almas, a participar da colheita, a grande colheita de almas antes da vinda de Cristo. Acorda, igreja, Espírito, acorda, noiva, para um tempo poderoso que está por vir, um tempo de milagres inexplicáveis, um tempo de poder de Deus sendo derramado, um tempo onde o diabo será envergonhado na vida do teu povo. Aleluia! Aleluia, Santo! E santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia! Glória a Deus! Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.